Que a paz de Jesus possa ser compreendida e praticada por todos nós. Nós trazemos um abraço afetuoso, congratulações e os parabéns a esse grupo espírita, o BB de Acari, da parte da diretoria executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, porque a federação somos todos nós. Aqui em Acari, o Sementes de Amor é o representante da Federação Espírita. Nós somos o movimento espírita. Meus amigos, primeiro a gente tem que compreender o que é pensamento. O movimento espírita, ele sofre de um problema de interpretação das coisas. Como a nossa formação digamos assim, multifacetada, porque nós pegamos as nossas informações em várias áreas diferentes, né? Nós ainda não adquirimos a cultura de checar as nossas informações a partir da base que é Allan Kardec, né? A maioria dos espíritas não sabe nem quantas obras Allan Kardec publicou espíritas. A gente pensa que foram 5. Tem alguns que dizem que foram 6 porque coloca obras póstumas. Obras póstumas não é obra de Kardec, eram as anotações dele que a turma pegou lá e colocou. É uma obra muito boa, mas que precisa ser lida com certo cuidado, porque nós não sabemos se aquelas anotações Allan Kardec iria colocar realmente como doutrina, né? Porque a gente vê a Revista Espírita, que hoje seria um manancial excelente para todos nós, é um manancial, mas nós sabemos que aquilo ali é um laboratório. Nem tudo que está na Revista Espírita Allan Kardec trouxe para a doutrina, mas foi o experimento que ele fez, foram as observações. Então ali a gente conhece o pensamento dele, né, como é que ele se relacionava, que artigos ele escreveu, como é que ele respondeu às questões das pessoas, né, como é que ele refutou as acusações que as pessoas faziam do espiritismo, né? Então a gente precisa criar uma cultura de consulta a essas nossas bases, né? E hoje nós temos uma ferramenta muito interessante e muito eficaz chamada Kardecpedia. Kardecpedia é um trabalho do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, o IDEAC, né, que é capitaneado pelo nosso Cosme Mas, que faz esse trabalho de resgate do pensamento de Allan Kardec de uma forma primorosa, e que, se nós adquirirmos o hábito de, quando quisermos alguma informação sobre espiritismo, a gente vai primeiro na Kardecpedia, tá? Não precisa necessariamente deixar de consultar os outros não, porque isso enriquece. Agora a gente não pode consultar os outros sem saber o que é que tem a base, porque senão a gente acaba adotando uma informação aqui como verdadeira, mas ela não está em consonância com a base. Então no movimento espírita tem muito disso aí. E com relação ao pensamento, não é diferente. Não é diferente. O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Portanto, aonde o espírito estiver, aí está o seu pensamento. Como nós podemos saber o pensamento de um espírito? Como é que nós podemos ler o pensamento do espírito? Como é que nós podemos perceber o pensamento de um espírito? Hoje aqui nós já fizemos vários exercícios nesse sentido. Herbert nos apresentou aqui, através de transparências, o pensamento de um espírito. Aliás, de vários espíritos. Porque o espírito, ele consegue externalizar o seu pensamento. Percebam que é diferente de transmitir o pensamento. Transmitir o pensamento dá uma ideia equivocada.
É como se o pensamento estivesse saindo da minha cabeça e entrando na cabeça de outra pessoa. Só para a gente materializar a visão. Porque para a gente falar das coisas espirituais é muito complicado. Porque a gente não sabe como é. E os espíritos também, quando colocam para a gente, eles têm que usar uma espécie de metáfora, uma linguagem figurativa, para a gente poder alcançar. Porque a gente não sabe como é exatamente o mundo espiritual. Então a gente tem que imaginar isso. O pensamento saindo de uma cabeça e entrando em outra cabeça. Não é assim que acontece. Como é que nós soubemos aqui qual é o pensamento de Joana de Ângeles acerca da questão dos transtornos psicológicos? Através da leitura. Joana pensou, fez com que Divaldo percebesse esse pensamento, e Divaldo transformou isso em escrita para que todos nós que não temos a capacidade mediúnica de perceber o pensamento de um espírito pudéssemos então perceber o pensamento de Joana de Ângeles. Mas nós também aqui, num primeiro momento, conseguimos perceber o pensamento de Ebert. Conseguimos perceber o pensamento de Ebert, porque ele estava o tempo todo aqui verbalizando o seu pensamento. Ou nós imaginamos que o que nós estamos falando aqui é da boca para fora. Tudo que a gente fala, primeiro nós elaboramos através do pensamento. Tudo é pensado. A origem de tudo é o pensamento. Nada existe que não tenha sido pensado antes. Esse equipamento aqui existe porque alguém pensou nele. Alguém teve a ideia de fazer um aparelho celular com essas características. Ele fez um planejamento, um projeto, colocou no papel, apresentou para outras pessoas. As pessoas compreenderam o pensamento dele e colocaram isso em prática, fabricaram esse aparelho celular. Assim foi com essa bancada, que alguém externou o pensamento a um marceneiro, como queria, ou um arquiteto, e a pessoa colocou no projeto, no papel, tal, o executor, o marceneiro, conseguiu perceber o pensamento do arquiteto pelo desenho que ele fez e executou isso aqui. Tá? Então é tudo através de percepção de pensamento. Mas não é como muita gente imagina, o pensamento saindo de uma cabeça e entrando noutra. É ele se fazendo perceber. Mas se o espírito pensa e não escreve nem fala, como é que nós vamos perceber esse pensamento? Da mesma forma que o espírito ele pode provocar uma escrita do seu pensamento, da mesma forma que ele pode influenciar um médium para verbalizar o seu pensamento, da mesma forma que eu estou verbalizando o meu pensamento, tem algumas coisas que eu penso e que por um motivo qualquer, uma conveniência, eu não vou externar esse pensamento. Portanto, ninguém vai saber o que eu pensei. Certo? Tá certo isso? Eu penso, mas não, eu não queria que alguém soubesse que eu estou pensando nisso não. Opa, não vou pensar mais, pronto. Ninguém vai saber que eu pensei aquilo. Tá certo? Não está certo. Não está certo. Eu pensei, na hora que a gente pensa, encarnado ou desencarnado, nós ferimos o fluido universal. É assim que se dá isso que nós chamamos de transmissão de pensamento. Nós ferimos o fluido universal. Esse fluido ganha características. É uma coisa um pouco difícil de explicar, mas é como se a gente estivesse escrevendo uma imagem holográfica, do pensamento. Então um outro espírito encarnado ou desencarnado pode perceber isso. Não é o pensamento, mas é que o pensamento feriu o fluido
Eu estou usando a imagem aqui de ele escreveu, porque é mais fácil da gente compreender, mas a gente não sabe como é que isso acontece. Pode ser uma imagem, uma cena qualquer, que permita que o outro espírito saiba exatamente o que é que eu estou pensando. Mas ele não está lendo o meu pensamento. Ele está lendo, né, a impressão que o meu pensamento deixou no fluido. E qual é a questão que nós precisamos entender desse processo? É fluido. Esse fluido, o pensamento está sempre com o espírito. Não tem pensamento sem espírito. Mas o fluido que ele impregnou não vai estar sempre com ele. Esse fluido vai ficar e vai ser percebido por quantos espíritos consigam conectar com esse fluido. Vai perceber esse pensamento. Então, se nós pensamos pensamento qualquer e um espírito desavisado percebe esse nosso pensamento por um processo qualquer, porque ele está acesso a qualquer um que tenha capacidade de perceber, e esse pensamento influencia esse espírito. Se for para uma ação boa, mérito nosso. Se for para um ato equivocado, responsabilidade nossa. Então a gente faz todo esse preâmbulo para a gente perceber qual é a responsabilidade do pensamento. Pensou, já tem consequências, boas ou más. Se o pensamento é bom, se é edificante, se é coerente ou concernente com as leis de Deus, ótimo. Pode vagar essa impressão do pensamento aí, que aonde vai bater vai influenciar bem as pessoas. É que os espíritos mais evoluídos, né, esses que nós temos como nossos mentores, né, imaginem vocês Bezerra de Menezes. Eu acho que é um exemplo bem marcante para a gente, né? Imagine quantas 1000 casas espíritas existem no país e no exterior, cujo mentor espiritual é Bezerra de Menezes. Imagine quantas reuniões simultâneas esses grupos fazem e Bezerra de Menezes se comunica. Claro que não é Bezerra de Menezes, né? Não em detrimento desse ou daquele grupo, porque ele não tem essa capacidade de se comunicar simultaneamente em vários locais. Ele tem a capacidade de se fazer perceber simultaneamente em vários locais. A impressão do pensamento dele, né? Ele faz a impregnação do fluido com o pensamento dele, e esse fluido vai, e esses vários grupos que estejam reunidos naquele momento conseguem perceber aquele pensamento. Mas não é Bezerra presente ali, nem ele está dando uma mensagem aqui com o teor, ali com o teor, ali com o teor, porque isso é impossível para qualquer espírito. Isso seria sobrenatural, não existe, né? Alguém pode dizer, não, mas Bezerra se comunica simultaneamente em vários centros, né? A gente afirma, a partir do conhecimento espírita, que não é Bezerra, né? Mas isso não é em detrimento de qualquer casa espírita, né? É porque os espíritos superiores, eles têm famílias de espíritos cujos pensamentos são iguais, porque na medida que a gente vai evoluindo, os nossos pensamentos vão convergindo. Nós estamos aqui nesse mundo de expiação e de provas, o nosso pensamento varia ao infinito, mas na medida que a gente vai evoluindo, o nosso pensamento vai convergindo, porque está indo no sentido só, o sentido da lei de Deus. Se está todo mundo em busca de cumprir a lei de Deus, os pensamentos convergem. Então esses espíritos, assim, digamos, da estatura de Bezerra de Menezes, já pensam iguais. Então não tem nenhum problema, né, que daquela família de espíritos, um vá para uma casa espírita e se comunica dizendo que é Bezerra de Menezes. Não é fraude, Bezerra sabe disso, né?
Aliás, esses espíritos pouca importância dão ao nome, né? Essa questão do nome, da identidade, é uma questão, da identidade material, uma questão mais nossa, né? Haroldo, ele coloca com muita propriedade: nós somos uma multidão. Nós somos uma multidão. Quantas vezes nós já reencarnamos? Milhares, para não dizer milhões. Cada uma dessas encarnações com uma identidade diferente. Então nós somos o conjunto dessas identidades. Hoje nós estamos aqui, eu estou representando um personagem, Kleber. Esse personagem é o que está mais ativamente em mim, né? Mas dentro de mim eu tenho uma multidão de experiências que, vez por outra, vai aflorando. A gente acessa um pensamento aqui, outro acolá. De repente a gente tem um pensamento assim: de onde eu tirei isso, hein? É da gente mesmo, das nossas experiências, que estavam mais ou menos ocultas lá. E a gente, de repente, por uma necessidade, a gente foi lá e acessou aquele conhecimento para ir nos auxiliando nessa trajetória. Então é necessário que a gente conheça a respeito dessa questão do pensamento, né? Que a gente, por exemplo, a gente comece a refletir melhor nessa questão de... Esse assunto é bem caro no movimento espírita, né? A gente fala assim com cuidado, mas a gente precisa tocar nesses assuntos, pelo menos para provocar nas pessoas um estudo mais aprofundado, né? Essa questão da energia, né? Quanto o espiritismo fala em energia, né? Energia daqui, energia lá, fulano não está com energia boa, fulano está com energia carregada, eu senti tudinho e tal. Ou seja, a gente fala de uma coisa abstrata, como se fosse material, né? Apenas para a gente compreender onde é que está inserido, né? Por exemplo, esse microfone aqui, a cor dele é preta. Todo mundo conhece a cor preta, né? A cor preta existe? Existe a cor preta? Alguém já cruzou com a cor preta na esquina aí? Passeando no shopping, alguém já viu na parte da alimentação a cor preta? Não vamos ver, porque ela é uma característica da matéria. Você só vai ver o preto em alguma coisa. Numa bancada, no microfone, num aparelho celular, num carro, tal. A cor preta vai ter que estar em alguma coisa, que ela não existe, tá? Da mesma forma é a matéria. A matéria é a energia é um atributo da matéria. Você não vai encontrar energia fora da matéria. Ninguém vai encontrar energia. Talvez a gente faça confusão de energia com eletricidade. Eletricidade existe, é matéria, tá? Tá em termos aí, não, que matéria, energia condensada, cuidado, não fale isso na frente de um físico, porque eles vão olhar a gente com estranheza, né? Então, eletricidade existe, tá? Aqui, por esses fios, né, passa um campo elétrico que pode ser percebido e medido com determinados aparelhos. Mas a energia ninguém vai perceber, tá? Porque ela é apenas um atributo. Portanto, a gente precisa pesquisar um pouco melhor sobre isso, para a gente não ficar nesse lugar comum, porque a energia de fulano não presta, fulano é ruim, fulano tem energia boa, quando a gente está perto dele e tal, é outra coisa, talvez uma sintonia de pensamentos, né? Tem pessoas que a gente fica bem quando está perto, né? Chico Xavier tem essa característica. As pessoas que tiveram contato com Chico Xavier, que se aproximaram de Chico Xavier, são unânimes. Ninguém fica indiferente na presença de Chico Xavier. As pessoas tendem a chorar, ficam emotivas, suam, têm calafrios e tal, sentem qualquer coisa diferente. Não precisa nem conversar com ele, não precisava, né? Agora, materialmente, a gente não tem mais a oportunidade de estar perto dele, mas todas as pessoas que tiveram com Chico relatam, né, que aconteciam essas coisas, né? As pessoas sentiam uma emoção diferente, né? Mas isso não é energia, isso é uma sintonia mental, que você está diante de um espírito muito elevado, né, que exerce um poder moral sobre nós que a gente não
percebe claramente, mas nós somos, de uma certa forma, influenciados por isso. Muito bem. Então, o nosso pensamento, ele precisa estar em harmonia com a lei de Deus. Herbert falou isso aqui, foi? Lembrou o pensamento de Joana, não é isso? Nosso pensamento precisa estar em harmonia com a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? A gente fica assim, qual é a lei de Deus, hein? Não é? Porque a gente lembra logo dos 10 mandamentos. É a referência mais rápida que a gente tem. Mas quem de nós sabe os 10 mandamentos? Se não teve na igreja católica ou na igreja evangélica, né? Mas muitos deles também não decoram, não. A gente lembra mais o não roubarás, não matarás, não cometereis adultério. Esse ninguém respeita, né? Não no sentido da palavra adultério comum que a gente conhece, né? No sentido de adulterar qualquer coisa, de falsear, né? Isso aí nós somos useiros e vezeiros em transgredir, né? Mas Jesus, quando esteve conosco aqui, ele facilitou essa nossa compreensão, né? Eu costumo dizer assim, às vezes, mas é em tom de fazer um contraponto, né? Que ele, na verdade, ele complicou as nossas vidas, né? Porque até então a gente tinha aquela desculpa, não, mas eu não lembrava, eu não sabia direito como é que era, tal, são tantas leis, como é que eu ia decorar e tal, eu não cumpri porque não me lembrei e tal. Aí Jesus vem e diz, olha, é fácil, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí diz, estão todas as leis aí, e todos os profetas estão aí. Aí não dá mais para dizer que não conhecia, né? Aí não dá para dizer, é de fácil compreensão. E a aplicação? E a aplicação? Este é o problema. Este é o problema. A gente tem dificuldade de aplicar a lei de Deus, né? E aí a gente começa a tentar fazer o link da questão do pensamento com a caridade, né? Porque se nós quiséssemos seguir a lei de Deus, há um caminho que o Espiritismo nos aponta, infalível, caminho infalível, que é a caridade, a prática da caridade. Mas a caridade conforme entendia Jesus, não é a nossa caridade, que é um caminho, mas não é o caminho, tá? É um estágio, A caridade, conforme entendia Jesus, né, é aquela onde a gente precisa praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Esses 3 fatores juntos, concomitante. Não dá ser um sem o outro, não é caridade. Não dá para ser um sem o outro, né? E é nesse campo que a gente tem dificuldade. A gente conhece a lei de Deus, a gente acha legal, mas acontece que para seguir a lei de Deus, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Coisas materiais, né? Jesus cria uma metáfora lá no Evangelho, né? Ele relata que um jovem o procurou querendo saber como é que ele fazia, né, para poder acompanhar Jesus, para ganhar o reino do céu e tal. E aí Jesus diz, cumpre as leis de Deus. Cumpre as leis de Deus. Não, mas eu já cumpro as leis de Deus, eu sigo ali a risca e tal. Aí Jesus diz, ótimo. Lógico que eu estou falando aqui com as minhas palavras, né? Muito bem. O jovem tinha posses, né?
Aí Jesus, olha, faz o seguinte então, vai, vende tudo que tens, dás aos pobres e segue-me. E o relato acaba aí. E a gente pode se colocar nessa metáfora. A gente pode se colocar nela. Quem de nós estaria disposto, nesse momento, a pegar tudo que tem, vender, dar aos pobres e seguir Jesus? Não estamos nesse estágio. Conhecemos alguém que fez isso? Não? Comemoramos o aniversário dele um dia desse, eu acho que foi ontem, né? Acho que foi ontem que a gente comemorou, já tá vendo? A gente já lembrou, já esqueceu. Francisco de Assis, ele fez isso, né? Ele assim, literalmente ficou nu. E os estudiosos de Francisco dizem que a partir daquele dia, nunca mais ele lidou com dinheiro. Ele se alimentava de esmolas ou pela troca de prestação de serviço. Prestava serviço para alguém em troca de comida, ou pedia esmola mesmo na rua, para poder se alimentar. E Francisco hoje é uma referência para a gente. Quem de nós não gostaria de ser Francisco de Assis? Para as pessoas estarem orando ou cantando, né? A oração que é atribuída a ele, até nisso tem confusão, né? Tem gente dizendo que não é dele e tal. Mas que importa, né? O que importa é o teor da oração, né? Não é dando que se recebe, né? Então nós todos gostaríamos, né, de ser lembrado como Francisco. Só que para ser lembrado como Francisco tem que fazer a trajetória de Francisco. A gente vai ter que ir para a praça pública, devolver tudo de material que nos deram tal, e iniciar uma vida nova, digamos assim, limpo. Mas não precisa fazer o que Francisco fez, aquilo ali é uma coisa para marcar. São poucos os espíritos que têm essa capacidade, e isso tem um propósito, exatamente de ficar na história, para que a gente tenha uma referência que alguém fez isso, que não é impossível. É difícil para a gente. Acho que nenhum de nós aqui teria essa capacidade de ir para a praça pública ali, até porque a gente ia ser preso, né? Ia ser uma coisa. Os tempos são outros, né? Mas a gente pode pegar mais odiernamente outros exemplos. Quem de nós não gostaria de ser lembrados como Chico Xavier? Muitos centros espíritas hoje carregam o nome de Chico Xavier, né? Recebeu muitas homenagens, o maior brasileiro de todos os tempos, né? Concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Então eu acho que qualquer um de nós se sentiria nessa situação. Olha, você vai ter o mesmo status de Chico Xavier. Aí a gente, opa! Aí só que você vai fazer a mesma trajetória que ele fez, hein? Você vai nascer numa cidadezinha do interior, sem recurso e tal, família cheia de problemas, você vai ter mediunidade e ninguém vai entender, tu vai na igreja, vão dizer que você é louco e tal, vão botar você para trabalhar numa fábrica de fiação, porque vai ser no trabalho duro que você vai se livrar disso, você vai adquirir uma pneumonia por conta disso e tal. Quem toparia? Nós não estamos preparados para isso. Por isso que nós estamos aqui, medianos. Alguns espíritos topam essas paradas para poderem eles ser a referência, né? E a gente precisa se mirar nessas figuras e no ensinamento que a doutrina espírita nos coloca para essa questão da prática da caridade. É uma questão muito complexa, porque essa questão das nossas ações, elas têm várias conotações, né? Nós estamos aqui numa casa política, né? Só para a gente usar um exemplo assim das conotações do bem, né? Então nós sabemos que alguns políticos, né, usam um recurso, principalmente no interior, é muito recorrente,
da distribuição da cesta básica. Então tem políticos que pegam recursos públicos e compram cesta básica, desviam de alguma forma, compram a cesta básica para distribuir com os eleitores, para garantir o voto daqueles eleitores na sua próxima eleição. Tá? E ele distribui com pessoas que estão necessitadas. Então a gente começa a fazer uma análise dessa ação. Tá? As pessoas estão necessitadas, precisam de alimentação. O político foi lá, entregou uma cesta básica, né, e disse: olha, agora no dia da eleição lá você lembra do meu nome e tal. Né? Aquelas pessoas receberam um bem. Aquela pessoa cuja família estava com fome e de repente chegou uma cesta básica ali, foi bom para eles receber aquela cesta básica para mitigar a fome? Claro que foi. Claro que foi. Para aquela família foi um benefício. Foi um benefício desse ponto de vista. O político praticou um bem. A gente fica meio numa sinuca assim, né? Ele praticou o bem. Ora, não beneficiou a família? Ele praticou o bem. Ele praticou o bem. Agora, foi uma virtude? Foi uma virtude? Não foi. Não foi, porque só é virtude aquele bem praticado desinteressadamente. Então a família foi beneficiada, ele fez o bem, só que havia um desejo oculto por trás do bem que ele estava fazendo, portanto esse bem não é virtude. Mas vamos imaginar que esse político não usou o dinheiro público. Ele tinha uma condição muito boa e tal, ele tirou dinheiro do bolso dele. Tirou dinheiro do bolso dele. Tá? E aí ele foi lá, família necessitada, ele doou a cesta básica. Para a família foi um bem, continuou sendo bem. A família estava com fome, foi mitigada, continuou sendo bem. Ele fez um bem, a família foi beneficiada, ele fez um bem. Né? Aí vem a questão, foi virtude? Ele não usou o dinheiro do erário. Né? Mas ele pediu: olha, lembra de mim no dia da eleição, tá? Agora estou tirando do meu bolso aqui, ó. Tirei do meu. É virtude? Não é virtude. Há um desejo por trás, há um desejo oculto. O que está movendo ele a doar aquela cesta básica é a próxima eleição. Ele quer uma retribuição daquilo ali. Ele não está fazendo pelo prazer de mitigar a fome daquela família. Ele quer um retorno disso aí. Mas vamos melhorar a situação dele um pouquinho? Ele já percebeu que não dá certo assim, ele não consegue enganar Jesus. Aí ele faz o mesmo movimento. Ele tira o dinheiro do bolso dele, tá? Compra as cestas básicas, vai lá levar e tal, não vai pedir mais o voto em troca. Senão esse negócio de pedir coisa em troca não dá certo não, né? Ele vai se conscientizando, né? E aí, não vou pedir o voto em troca porque vai desmanchar tudo que eu estou fazendo, né? E aí ele entrega lá e não fala, né? Olha, vim aqui deixar a cesta básica e tal, se alimentem, aquela coisa toda, tá? Aí no retorno para casa, com a família e tal, ele falou: legal, fiz um benefício e tal. Eu acho que quando eu desencarnar, o meu lugarzinho lá em cima vai estar mais organizado e tal, né? Então, jogou fora tudo de novo, né? Continua o desejo oculto, não interessa qual é, há um desejo oculto, né? Então há caridade, né? Conforme inclusive Herbert relatou aqui as palavras de Paulo, rapidamente, que nós já conhecemos, né?
que é de colocar amor nas coisas, né? Paulo disse: se eu falasse todas as línguas dos anjos, dos homens e tal, e não tivesse amor, seria como um sino que toca, uma coisa que retire e tal. Aí tem toda aquela construção bonita que Paulo faz, né, para nos colocar isso aí, né? Mas que em suma o que a gente está querendo colocar aqui é que tudo que a gente fizer tem que se fazer movido pelo amor. Essa é a verdadeira caridade. É a verdadeira caridade. É você fazer o bem desinteressadamente. Fazer o bem totalmente sem interesse. Quem de nós faz isso já? Não precisa responder não, tá certo? Cada um com a sua consciência, tá? Porque dificilmente a gente está nesse estágio. A gente ainda é movido por interesse. Eu estou falando de nós, os espíritas, né? Ainda estamos nesse processo de nos despojar desse sentimento. Porém, a gente começa a analisar essa situação porque nós nos envolvemos na distribuição da sopa, cesta básica. Toda casa espírita tem a sua área de assistência e promoção social, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer só assistência social. A gente tem que, dentro, logicamente, das nossas limitações, das nossas possibilidades, tentar fazer uma assistência com promoção social para não tornar as pessoas dependentes. Porque senão, ao invés de fazer um bem, a gente está fazendo um mal. Está viciando as pessoas a receber esmola. E não pode ser assim. A gente tem que pegar a pessoa que está definhando, está com fome, se alimenta ela, dá uma estrutura física. Quando ela estiver em condições, aí você começa a dar conhecimento para que ela possa ela mesma sair daquela situação, né? Mas chega um momento que você precisa dar mesmo, né? Chico uma vez foi criticado por pessoas com aquele velho discurso que a gente usa muito, né? A gente conhece, ou a gente usa muito ou usam muito com a gente, né? Olha, você ao invés de dar o peixe, você ensina a pescar. Isso é lindo, né? Filosoficamente é uma beleza. Ao invés de você dar o peixe, ensine a pescar, né? E foram com essa conversa para Chico, né? Aí Chico, na simplicidade dele, disse: mas meu irmão, a gente se depara com pessoas que não tem força nem para pegar o alimento que a gente dá. Como é que eu vou falar para ele de evangelho se ele está completamente fora do ar, porque a fome está consumindo ele? Então primeiro eu tenho que encher a barriga dele. Primeiro eu vou ter que alimentá-lo para ele ter alguma condição de me escutar. Não tem como, né? Então a gente precisa tomar cuidado com alguns jargões, alguns discursos e tal, que tem assim um efeito, mas a gente precisa ver o âmago dessa questão. É logicamente que tem um sentido. Você precisa fazer assistência com promoção, mas você não pode esquecer que tem que primeiro fazer assistência, porque às vezes as pessoas estão muito debilitadas. Se ela não tiver aquela ajuda inicial, aquele empurrãozinho e tal, aí não adianta você querer dar ensinamento para elas, ensinar uma profissão, isso ou aquilo, que a pessoa, como é que ela vai desenvolver essa profissão se ela não for assistida primeiro, né? Então Chico se saiu dessa forma. Então nós, na Casa Espírita, nós temos muito o serviço da sopa, da distribuição da cesta básica, da assistência às gestantes. É um trabalho muito importante que o movimento espírita faz, né? Há alguns estudos empíricos aí que dizem que o movimento espírita do Brasil faz muito mais assistência do que todos os governos. Se a gente fosse mais organizado, essas coisas apareciam, né? A gente também trabalha muito isolado e tal, mas tem estudos aí. Eu acho que é a ANET que apresenta esse estudo, a ANET Guimarães, né? Que assistência social que a gente presta à população é num volume muito maior do que todos os governos, inclusive na área da saúde, né? Distribuição de medicamentos, essa coisa toda. Você imagine a Mansão do Caminho, que atende mensalmente lá 3.000 pessoas no posto médico lá da Mansão do Caminho, né? Atende 6.000 crianças, né? São 5.000 refeições por dia. Pois é, né? Então são 300 funcionários e 300 voluntários para atender aquele monte de pessoas lá. Agora, quantas instituições em menor porte nós temos aí que estão trabalhando, né? Asilos, creches, né? Pessoas que vão atender moradores de rua, né?
Então, tudo isso são exercícios. Talvez nesse estágio da vida a gente esteja fazendo tudo isso com aquele pensamentozinho, né, do lugarzinho melhor lá, né, de uma encarnação melhorzinha próxima, tá? Há uma informação, né, que se a gente não prestar atenção um pouquinho, né, a gente pode confundir essas coisas. O que a gente aprendeu a dizer, que mesmo os espíritos superiores fazem as coisas em troca de bônus horas. A gente precisa refletir sobre isso. Se tem espírito fazendo bem em troca de bônus horas, ele não está praticando a caridade conforme entendia Jesus. Então a gente tem que deixar esse negócio de bônus horas para nós, que ainda estamos aqui, rasteiros e tal, né? Nós não podemos pensar, né, no espírito de escola tomando atitudes de benefício ao outro, ao próximo, em troca de bônus horas, tá? Ele foge a essa definição da prática da caridade conforme entendia Jesus, desinteressadamente, tá? No entretanto, no nosso estágio, não existe, pelo menos eu não descobri ainda, com algumas pessoas que a gente estuda essa questão, uma forma de praticar essa caridade desinteressadamente, pelo prazer de fazer a caridade, pelo prazer de fazer o bem, pelo prazer de servir, que não seja começando a fazer ela por interesse. Olha que coisa. A gente precisa ensaiar. Então não tem nenhum problema, desse ponto de vista, claro, de você distribuir a sopa e um lugarzinho lá no céu e tal, né? Distribuir a cesta básica, tá? Quem sabe, tal. Os espíritos vão olhar melhor para mim, porque eu estou fazendo isso aqui, tal. É um caminho. Não estamos dizendo que isso é bom, tá? Mas é um caminho. Por que que isso é um caminho? Porque você vai, digamos assim, se contaminando. O vírus do bem vai inoculando em você. Então eu venho aqui todo sábado no Sementes de Amor, Semente de Cristo. Venho todo sábado Semente de Cristo participar aqui da elaboração da sopa e tal. Aí eu trago uma verdurazinha, ou alguém traz a carne e tal. A gente se junta aqui, aquilo ali vira uma confraria, né? A gente começa a fazer aquilo ali com ar alegre, brincadeiras, um brinca com um, brinca com o outro. Quando a gente presta atenção, a sopa está toda feita. Bom, agora vamos distribuir aonde? Aí vai determinadas localidades, ou junto o pessoal, né, para vir aqui, cada um com as suas características, e a pessoa começa a gostar daquilo ali. A pessoa começa a gostar daquilo ali, do ambiente, da alegria, né, da forma espontânea com que as pessoas, porque a gente vai influenciando os outros também, a gente se influencia e é influenciado com esse movimento. Por isso que é importante participar, por isso que a terapia dos tratamentos de transtorno psicológico, né, Heber, passa pelo trabalho. Pelo trabalho. Você botar só a pessoa para orar, muito dificilmente ela vai, num espaço de tempo razoável, se curar. Só pela oração é muito difícil. Tem que ter a ação. Há alguns escritores que fazem um trocadilho, né? Ora, ação. Ora, ação, né? Então, é oração, mas com ação. Então, se a gente coloca uma pessoa que está com indícios de depressão e tal, e a gente consegue, logicamente que vai dar trabalho, você tirar alguém de um processo depressivo não é fácil, mas se você consegue ir inserindo ela numa atividade dessa, mas, né, para botar a mão, ela vai se sentindo útil, e ela vai saindo daquele estágio devagarinho. E ela vai se enturmando, e ela começa a aprender a gostar. E a gente vai gostando da atividade. Daqui a pouco, chega o sábado, e aí Rodrigo liga para mim: não, hoje não precisa você vir não. Eu disse: mas como?
É a minha diversão do sábado, eu ir para aí para ajudar na sopa e tal. Foi que houve? Ela não tem mais pensamento oculto. Ela já começa a fazer a atividade por prazer. Aquilo lhe dá prazer. Então, quando a gente chega nesse estágio, aí a coisa melhorou bastante. E a gente chega. Agora, para isso é necessário que a gente faça. Não vai ser 2, 3, 4, 5 meses, não. A gente tem que ser persistente. Vai enfrentar obstáculo. Vai sair de casa para vir preparar a sopa. Aí chega uma visita. Chegou agora. Ou então um parente. Você não passa mais um sábado de tarde em casa, só vive socada naquele centro espírita, fazendo negócio de sopa e tal. As reclamações vão existir, né? E a gente vai agir como com essas pessoas que aparentemente estão nos atrapalhando. Como é que recomenda a questão 886 do Livro dos Espíritos? Benevolência, indulgência, perdão. Essa tem que ser a tônica das nossas atitudes em relação às pessoas, porque aí está a essência da caridade, a essência da benevolência. Nós temos sempre que agir nesse sentido do bem, de beneficiar as pessoas. É o nosso dever para com o próximo. Beneficiar as pessoas no limite das nossas possibilidades. Hoje eu não tenho tempo. Cuidado. Se isso for só uma desculpa, cuidado. Eu não tenho condições. A despensa está cheia, mas eu estou me prevenindo porque pode ser que lá para o final do mês falte comida, mas acontece que aquela pessoa está com fome agora. Então eu estou guardando a comida para me garantir que no final do mês eu tenha comida para mim, e para isso eu estou deixando que um irmão meu passe fome hoje, porque a necessidade desse meu irmão é hoje. Talvez se ele não comer hoje, ele vá desencarnar. Tem uma história muito interessante que Divaldo conta nas palestras dele, né, que serve para... Inclusive ele conta essa história para chamar uma frase de Bezerra de Menezes, né? Então ele conta a história de uma senhora que ia sair, acho que de um teatro lá em São Paulo, né, com aqueles casacos, tal, frio, aquela coisa toda. E a mulher, quando ia pegar o carro lá, viu um mendigo na calçada, no frio de São Paulo, né? Então ela sentiu aquele ímpeto, aí tirou o casaco para agasalhar o mendigo. Aí a colega disse: não, que é isso? Um casaco desse e tal. Então, chegar em casa, a gente pede o motorista, ele traz um agasalho lá para ele aqui, uma coisa, vai agasalhar eles. Faz sentido, né? Faz sentido. Pegaram o carro, foram para casa. Quando foi de madrugada, ela acordou sobressaltada, disse: esqueci de avisar o motorista para levar o agasalho para o homem lá. Aí chama o motorista, o jeito acorda, o motorista devia estar dormindo já acorda, rua tal, enfrenta aquela farmácia lá, tal, você leve um agasalho lá pro homem. O motorista correu, chegou lá. Quando chegou de volta, o homem desencarnou, não aguentou o frio. O homem desencarnou, não aguentou o frio, né? E a frase de Bezerra qual é? A ajuda, a caridade, quando muito discutida, chega tarde. Se a gente ficar discutindo muito sobre como fazer a caridade, ela pode chegar tarde. Alguém pode não suportar o tempo que a gente vai gastar na discussão de como é que a gente vai fazer, planejamento disso e daquilo. Tem coisas que você tem que fazer na hora. Resolve aquele problema imediato, aí depois sim, não vamos fazer tudo no improviso, né? Depois a gente vai planejar, vai ver as coisas como é que são, como é que não são e tal, mas se a gente quiser das coisas imediatas, não, primeiro vamos planejar aqui e tal, quando você terminar o planejamento, o companheiro desencarnou. Foi o que aconteceu nessa história que Divaldo nos conta
na palestra dele, né? Vou tomar cuidado aqui para não avançar no tempo, porque o intervalo do almoço, né? Se a gente avançar um pouquinho, o pessoal começa a olhar atravessado para a gente, né? Porque com comida a gente não brinca, né? Muito bem, né? Então, muitas vezes, voltando para fazer, né, essa relação com o pensamento, né? Nós temos uma dificuldade muito grande no processamento das nossas coisas, porque conforme a doutrina espírita nos coloca com muita propriedade, né, a lei de Deus nós a conhecemos. Todos nós já conhecemos a lei de Deus. Somos concordes nisso? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Aonde é escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se nós temos consciência, a lei de Deus está na nossa consciência. E a prova disso é que qualquer coisa que nós façamos que fira a lei de Deus, a consciência acusa. Ela diz: olha, isso aí não está legal. E aí, o que é que a gente faz? A gente se auto-justifica. Quando a gente estiver se auto-justificando, cuidado, muito cuidado. Quando a gente estiver se auto-justificando, é porque nós estamos agindo à revelia da lei de Deus. Temos consciência disso e estamos querendo arranjar uma desculpa para nós mesmos para ferir a lei de Deus. Uma lei que nós já ferimos lá atrás. Por que nós estamos aqui nesse mundo de expiação e de provas? Quem nos colocou aqui? Nós sabemos que esse mundo é difícil. O próprio Jesus diz: a felicidade não é desse mundo. Herbert, nas suas colocações aqui, também lembrou, acho que frase de Joana de Ângeles, né, dizendo que aqui é um mundo conturbado. Mas nós não estamos aqui compulsoriamente. Nós escolhemos estar aqui. Quando escolhemos? Allan Kardec fez experiências, estabeleceu diálogos com espíritos, e ele chegou à conclusão de que existem espíritos que evoluíram a partir da criação sem nunca terem passado por um mundo de expiação e de provas. São relatos de espíritos. Já eram espíritos bons, nunca passaram pelo mundo de expiação e de provas. Como é que isso acontece? O que é o bem? A lei de Deus. Seguir a lei de Deus é praticar o bem. Não seguir a lei de Deus é o quê? Praticar o mal. Ou é uma coisa ou é outra, não tem meio termo. Portanto, aquela historinha de não, eu não faço bem, mas também não faço mal, não incomodo ninguém. Isso não existe. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Portanto, não tem aquela pessoa que não faz o bem, mas faz o bem. Não, ou ela faz o bem ou ela não faz o bem. Se ela faz o bem, ela está no caminho da lei de Deus, está evoluindo em linha reta, vai passar de espírito primitivo para espírito bom. Se nessa trajetória ela resolve agir à revelia da lei de Deus, ao arrepio dessa lei, só por isso está fazendo mal, está se tornando o quê? Um espírito imperfeito. Nós estamos caindo na imperfeição. Nós fizemos a escolha. Na nossa ação nós fizemos a escolha. Eu não quero evoluir em linha reta. Eu vou dar um passeiozinho aqui.
E estamos dando esse passeio aqui, tá? Imagine que aqui tem uma linha reta, primitivo, bom. Nós estávamos aqui e viemos dar um passeio nesse mundo agradável, que é muito agradável, mas Hermógenes nos lembrava, né? Acho que a gente conhece Hermógenes, o nosso conterrâneo, que foi o homem que reativou o yoga no mundo, né? Hermógenes dizia muito em suas palestras: nem tudo que é agradável é bom. Então esse mundo é muito agradável, mas é muito complicado. E por conta desse aspecto agradável, a gente optou por vir para esse mundo. Mas só que a gente vai ter que suportar tudo desse mundo, ou seja, as expiações e as provas, para a gente poder voltar para cá. Olha o tempo que a gente perdeu. Olha o tempo que a gente perdeu. Saímos aqui, expiação e prova. Quando a gente lutar muito e conseguir vencer todas as dificuldades, a gente volta para cá. Quando a gente podia ter passado direto aqui. Então são essas coisas que a gente precisa, fazendo uma leitura adequada dos preceitos do Espiritismo, começar a empreender esse esforço para nos tornarmos espíritas. Porque espírita é quem? Quem é o espírita? Aquele que realizou a sua transformação moral. Quando eu li só essa fase primeira, eu digo, ixi, mas estou fora. Mas aí, né, os espíritos nos incluem. Ou que empreende esforços para domar as suas más inclinações. O que empreende esforços para domar as suas más inclinações. Portanto, a gente precisa tomar muito cuidado naquelas nossas argumentações. Quando alguém está discutindo um assunto qualquer e aí levanta uma questão que nós temos muita dificuldade porque nos incomoda, a gente se enquadra naquele quadro. E dificilmente quando nos apresentam um quadro onde a gente se enquadra, a gente aceita com tranquilidade. Muitas vezes a gente quer justificar. Não, mas é por isso, é por aquilo e tal. Quando a gente estiver adotando esse tipo de postura, nós não estamos empreendendo esforços para domar as nossas más inclinações. A gente precisa se conscientizar do que o que é que nós estamos fazendo, o que é certo ou errado. Não é pela conscientização que a gente vai sair fora, não. Quantos de nós aqui vive um dilema de reconhecer uma atitude que é equivocada e que tenta sair dela, mas ainda não tem força suficiente para sair? E que muitas vezes é essa convivência diária aqui que vai nos proporcionar essa força. Que se a gente abandonar isso aqui, a situação vai ficar bem pior. A gente pode dizer, não, eu nem mereço estar ali porque isso e aquilo e tal. Cara, claro que precisa. Se você quer melhorar, se você quer abandonar uma situação complicada, o lugar é esse aqui. Pode ser uma outra igreja. Porque também a gente precisa acabar com essa história de que tem a igreja certa, né? Tem a prática mais correta. Porque a pessoa pode chegar aqui e não se achar, vai na igreja católica e se acha. Se ela compreender o que é a igreja, ela quiser seguir, né, os ensinamentos da igreja e não do padre de plantão da igreja, ou se ela for num templo evangélico e quiser seguir os ensinamentos, né, que a doutrina protestante prega e não a proposta de um pastor de plantão, essa pessoa certamente pode encontrar o seu caminho. Como aqui, né, nesta casa que provisoriamente é o Semente do Cristo, né? Essa casa aqui que tem embates assim tão complicados, né? Ideias nebulosas, né? Não na sua totalidade, em toda coletividade tem alguém, né? Mas a gente sabe que move, né, essas questões políticas, né? Então, a pessoa que vier para cá, tá certo? Para tentar estudar, compreender o que é o Espiritismo e basear a sua vida a partir desses preceitos, ela vai ter êxito.
Agora, se ela vier para cá a fim de uma proposta de um palestrante qualquer, porque nós não podemos estar atrás de receitas prontas. Nós precisamos sair desse status quo de que procurarmos essas casas em busca de perdão. Olha, eu cometi esse pecado. Não tem problema, você dá uma contribuição ali, reza isso, reza aquilo e tal. Por isso aí está resolvido. Não é assim. A gente aprende no Espiritismo que esse não é o processo. A gente vai interpretar o Evangelho à luz do Espiritismo, é outro movimento que a gente tem que compreender. A gente tem que abandonar o costume de ler o Espiritismo ou interpretar o Espiritismo à luz do Evangelho, porque tem muito espírita fazendo isso, interpretando o Espiritismo à luz do Evangelho. O movimento não é esse. A proposta dos Espíritos é interpretar o Evangelho à luz do Espiritismo. Kardec diz que a chave para compreender o Evangelho é o Espiritismo. Então você não vai querer compreender a chave usando a fechadura. Você tem que compreender a fechadura usando a chave. Esse é o movimento. A gente se confunde ainda em muitas coisas porque nós queremos explicar o Espiritismo a partir do Evangelho. Isso não é possível. A gente vai entrar num loop de contradição que a gente não sai jamais. Então, meus irmãos, o grande adversário do Espiritismo, conforme anunciou Allan Kardec, é o materialismo. É só com quem a gente tem que se preocupar. Nós não precisamos estar preocupados com qualquer outro segmento religioso. Não cabe a nós ficar discutindo se esse ou aquele segmento religioso está certo ou errado. Eles também são espiritualistas. Cometem os seus equívocos como nós cometemos, porque nós somos uma imensidão de espíritos imperfeitos, mas precisamos escolher um norte para seguir. Esse norte pode ser a Igreja Católica, esse norte pode ser a Igreja Evangélica, pode ser o Espiritismo, pode ser o Budismo, pode ser o Islamismo. Porque a gente não se aprofunda no estudo, aí todo mundo tem preconceito com o islamismo. Ninguém conhece a beleza da religião, que não é o que os radicais fazem, né? Aqueles pessoa que opta pelo terrorismo ali, não é o islamismo que prega aquilo ali. Né? A gente vê muita gente fazendo besteira aí. Vamos falar do nosso movimento aqui para não estar falando dos outros, né? Quantas casas a gente não conhece aí que estão fazendo coisas absurdas e dizem que são espíritas? De repente alguém que não conhece vai numa casa dessa, se ela não fizer um estudo, vai dizer, esse espiritismo, olha o que é que eles estão fazendo. Então para a gente emitir opinião sobre alguma coisa, é necessário que a gente minimamente faça um estudo a respeito, né? Eu me preocupei de entrar num site, né, sobre o islamismo, estudar. Tenho amigos que são islâmicos, né? Então eu ficava pensando assim, rapaz, é isso tudo aí? Fulano é islâmico, né? Eu já fui lá conhecer o templo deles, lá, eles têm as adorações deles, têm os rituais e tal, mas eu não vejo eles falando em matar, em trucidar e tal, né? Aí a gente vai perceber, estudando e tal, que é um grupo, né, de radicais, extremistas, como nós temos grupos equivocados dentro da nossa doutrina, pessoas que entraram na doutrina pela via da mediunidade, nunca estudaram os preceitos da doutrina e pela essa via da mediunidade, através de ensino de espíritos quaisquer que chegam lá, eles vão construindo isso aí. Tá? Cabe a nós que estamos tendo a oportunidade aqui de estar num grupo espírita, né, organizado, tentando se orientar, né, com base no estudo das obras fundamentais do Espiritismo, que são, só de Allan Kardec, são 23 obras, não são só 5 obras de Allan Kardec, são 23 obras. Olha o nosso nível de desinformação, né? Qual é o primeiro livro espírita que a gente precisa ler? O que é o Espiritismo? Não é o livro dos Espíritos, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que é o Espiritismo. Um livro que Allan Kardec elaborou com essa finalidade. Vou elaborar aqui um livro para que seja a primeira leitura de quem queira conhecer o Espiritismo. É uma leitura leve,
né, direta, né, didaticamente interessante, né? É um livro com 100 e poucas páginas, né? Um bom leitor, eu digo assim, lê numa sentada. Numa sentada a pessoa lê. Mas a pessoa que tem uma preguiça, eu acho que 2, 3 dias dá para ler o livro, né? Se reservar aí pelo menos 2 horas por dia para ler, 6 horas dá para ler o livro tranquilamente, tá? Agora é um livro para ler, reler, né? E aí a partir daí você começa a entrar nas outras obras, consultar a Revista Espírita, é muito interessante, porque a gente vai tendo conhecimento do Espiritismo a partir do seu fundamento. A partir do seu fundamento. Ah, mas a gente não pode ler as outras obras? Pode, claro que pode, qualquer obra. Qualquer obra. Como é que Paulo falou, hein, Heber? Você que entende do Evangelho, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito, né? Tudo eu posso, tá? Agora eu preciso prestar atenção daquilo que eu leio, o que é que eu tenho que reter, tá? E para você fazer essa análise, você precisa conhecer a base, porque senão você vai ler aqui um negócio está tão interessante que aí você pensa que aquilo é, mas não é, porque a base diz que não é, está em contradição com a base. Aí você precisa fazer esse tipo de análise. Nós precisamos nos esforçar nesse campo, né? Encaminhando já, eu estou prestando atenção aqui para não avançar, porque eu sei que o horário do almoço é complicado, né? Mas, assim, só para a gente brincar com essa questão do almoço, né? A gente tem que fazer uma diferença muito grande nas nossas ações, nesse movimento do nosso melhoramento, né? Do que seja desejo e do que seja vontade. Nós pensamos, nós elaboramos, nós temos desejo de fazer. Nós temos desejo de fazer. Se nós não tivermos vontade, nós não faremos. Eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou desejando tomar água. Eu estou desejando tomar água. Estou com muita vontade de tomar água. Mas até então, eu estava no campo do desejo. Agora eu estou com vontade de tomar água. Compreenderam a diferença? É por isso que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec sugere uma questão sobre as questões, as tentações, digamos assim, irresistíveis ou aparentemente irresistíveis, né? E o trabalho que nós temos para nos melhorar, né? Os Espíritos dizem que isso é possível resistir, é possível melhorar com um pequeno esforço. Preste atenção na resposta do Espírito. Com um pequeno esforço. E aí complementa: o que lhes falta é vontade. O que nos falta é vontade. Na hora em que nós tivermos vontade de nos melhorar, de realizarmos as coisas boas, nós vamos realizar. Enquanto nós estivermos no campo do desejo, do idealismo, do pensamento só, nós ainda vamos passar algum tempo aqui nesse mundo de expiação e de provas, até que nós nos determinemos a ter vontade para efetivamente podermos sair dessa situação em que nos encontramos, que não é de toda má, porque nós já tivemos em situações piores. A gente também tem que ter esse referencial, né? Nós estamos aí, conforme a gente tem que referenciar sempre Herbert, né? Que ele vai ter aqui né? Conforme Herbert lembrou para a gente aqui, nós estamos no limiar de uma nova era, né? Aproxima-se, os sinais dizem que esse mundo se aproxima do momento da transição para a regeneração, não que o mundo vai se transformar. Herbert chamou bem a atenção, não é cataclisma, não é terremoto, não é o mundo que vai se transformar, somos nós que vamos nos transformar. E quando nós nos transformarmos, quando nós
nos melhorarmos moralmente e formos considerados como espíritos em estágio de regeneração, esse mundo que nós estamos habitando será considerado, por isso, pela nossa condição, um mundo de regeneração. Mas não vai ser a matéria do mundo que vai ser transformada. Seremos nós, os habitantes desse mundo, que teremos nos transformado, e por isso nós possibilitamos a que esse mundo fosse então considerado, ou seja então considerado, como um mundo de regeneração. Que Jesus, o modelo e guia de nossas vidas, o nosso irmão maior, o companheiro incondicional de todas as horas, possa continuar nos protegendo, nos abençoando, derramando sobre nós a sua luz.